Bem-vindos ao 8 Bits de Informação Útil. Eu sou o Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mente. Que bom ter a companhia de quem nos ouve hoje, né? Pois é, lembre que nosso conteúdo também tá lá no YouTube, viu? E dá pra ouvir no carro, no ônibus, pelo Spotify, super prático. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de uma fonte, assim, fundamental. O livro de Gênesis. Isso, na tradução clássica do João Ferreira de Almeida. É o primeirão da Bíblia. Exato. E a nossa missão aqui é, explorar algumas das histórias, das ideias centrais que pintam logo no começo, sabe? Aham. Tirar uns beats que, nossa, marcaram muito o pensamento ocidental. E continuam ecoando, né? Vamos nessa análise? Bora lá. Então, a fonte começa com a criação, Gênesis 1. É aquela descrição, né? Deus criando tudo em 6 dias. Sim, haja luz e houve luz. É bem poético, mas também muito estruturado, tudo declarado bom. E culmina com a criação do homem e da mulher, a imagem de Deus. Isso. E com aquela instrução famosa, frutificai e multiplicai-vos. E aí vem o 7º dia, o descanso. Que já introduz uma ideia de ritmo, de ciclo. Exatamente. Logo depois a narrativa muda um pouco o foco, né? Vai para o Jardim do Éden. Adão e Eva. Ah, sim. E a famosa serpente. A tentação com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a desobediência. O Gênesis 3.6 é bem direto. Eles comem. E as consequências vêm rápido, né? A expulsão do paraíso. E a introdução do sofrimento, da mortalidade. Aquela frase forte, és pó e em pó te tornarás. É a chamada queda. Pesado. E as narrativas continuam. Logo depois vem Caim e Abel. Pois é, o primeiro assassinato. E a motivação, segundo o texto, é ciúme, né? Da aceitação da oferta de Abel por Deus. Mostra como as coisas escalaram rápido. E o texto diz que a maldade humana aumentou tanto que... É que Deus se arrepende de ter criado o homem. Gênesis 6.6. É uma passagem, assim, chocante até. Mostra um Deus com emoções complexas. Uau! E é nesse contexto que surge Noé, descrito como homem justo e perfeito. Sim, o escolhido para sobreviver. Deus instrui ele a construir a arca para salvar a família e os animais do dilúvio. Uma história super conhecida. Mas depois do dilúvio, tem um ponto importante, né? A aliança. Deus estabelece um pacto com Noé, promete nunca mais destruir a terra com água, assim? E o sinal dessa aliança é o arco-íris. Bonito isso. Muito. E essa ideia de aliança continua central, com outra figura. Abrão, Isso, que depois vira Abraão. Deus o chama para sair da terra dele. com aquela promessa, né, de fazer dele uma grande nação, É o início de uma relação bem particular. marcada por outras alianças, como a da circuncisão. E a promessa de uma descendência numerosa, tipo as estrelas do céu. Tem aquele teste de fé que todo mundo conhece, o quase sacrifício de Isaac. Nossa, Gênesis 22 é um ponto altíssimo de tensão no texto. Sobre obediência, fé, providência divina, até onde vai a confiança? Complicado mesmo. E falando em juízo divino, não dá para esquecer Sodoma e Gomorra. Verdade? A destruição das cidades e a salvação de Ló. Mas com aquele detalhe trágico da mulher dele virando estátua de sal. Por olhar para trás, uma advertência, né? Com certeza. A saga continua com o filho de Isaac, Jacó, outro personagem complexo. E como ele compra a primogenitura do irmão Esaú por um prato de lentilhas. E depois, com a ajuda da mãe, Rebeca, engana o pai cego para receber a bênção principal. Não é um herói óbvio, né? De jeito nenhum. Mas ele também tem experiências espirituais fortes. Aquele sonho da escada em Betel. Sim, ligando a terra ao céu. E depois, aquela luta misteriosa com um homem até o amanhecer. É quando o nome dele muda para Israel. Exato, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O nome já carrega essa tensão, essa luta. E Jacó tem 12 filhos, que, segundo a tradição, dão origem às 12 tribos de Israel. Aham. E entre esses filhos, um ganha destaque total, José. Ah, José, o favorito do pai, com a túnica colorida. Isso gera uma inveja danada nos irmãos. E eles fazem aquela maldade, né? Vendem ele como escravo para o Egito. Que reviravolta. No Egito, ele passa por maus bocados. É acusado injustamente pela mulher de Potifar, vai preso Mas aí vem o talento dele para interpretar sonhos, primeiro do copeiro e do padeiro. e depois, o crucial, os sonhos do faraó sobre as vacas gordas e magras,
As espigas? Isso, prevendo os anos de fartura e depois os de fome. E essa habilidade o catapulta para o poder. Ele vira governador do Egito. Incrível! E é durante a fome que os irmãos aparecem buscando comida. E não o reconhecem de cara. José os testa, né? Cria toda uma situação ali. Até que ele se revela. Deve ter sido um momento muito emocionante. Demais. E o que ele diz é fundamental para entender a mensagem do livro, talvez. Ele fala: Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Porque me tem posto por pai de Faraó. Ele viu um propósito divino por trás de todo o sofrimento. Exatamente. Essa noção de providência. E aí a família toda se muda para o Egito. O livro termina com Jacó, já Israel, abençoando os filhos antes de morrer, fechando um ciclo. Ufa! Que jornada por essas narrativas iniciais de Gênesis, hein? Nossa, sim. Vimos temas de criação, queda, alianças, muitos conflitos familiares. É intenso. E sempre com essa ideia permeando o texto, né? De uma mão divina, um plano se desenrolando, mesmo através das falhas humanas. Influenciem de formas que a gente nem percebe. É a maneira como muitas culturas e pessoas veem o mundo. A moralidade, o divino, o sentido das coisas. Pois é. Como esses beats antigos ainda ressoam hoje. Uma boa reflexão para levar. Bom, por hoje é isso no 8 Gits de Informação Útil. Obrigado demais pela escuta. Até a próxima, pessoal. Continuem curiosos e explorando.